Hoje nós vamos aprender sobre 6 brechas que devem ser tampadas para não dar lugar ao diabo. A primeira brecha é a mentira. A primeira brecha para a entrada do inimigo é a mentira. O diabo é o pai da mentira, conforme João, capítulo 8, versículo 44. Portanto, quem vive de mentiras podemos considerar como um filho dele, por seguir suas práticas. Muitos cristãos são iludidos por inverdades e enganos que se divulgam pelos meios de comunicação e redes sociais. Precisamos nos firmar na verdade libertadora da palavra de Deus. Não existe mentirinha, muito menos mentira branca, que seja justificável. Tudo que não for verdade é mentira. Em 1 Coríntios 15:33 diz: "Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes." Existe alguma mentira em sua vida? Jesus é a verdade. Ele pode nos libertar de toda a mentira. A segunda brecha é a ira ou raiva. Outro sentimento perigoso para um cristão é a ira. Na hora da raiva, ficamos cegos, podemos falar e fazer o que não deveríamos. Amizades e relacionamentos são destruídos, empregos são perdidos e até crimes são cometidos por causa da raiva ou ira. A ira é como um pitbull. Por mais que seja domado, não inspira confiança. Quando menos você imaginar, ele pode ter uma reação negativa. Existem pessoas que guardam pitbull no coração. O inimigo aproveita a brecha da raiva para destruir a vida dos servos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo ensina que não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não devemos alimentar a ira. Quando sentirmos que a situação pode incendiar, devemos exercer o autocontrole para que algo pior não aconteça. Infelizmente, vemos pessoas que guardam raiva por dias, meses ou até anos, ou até mesmo pela uma vida inteira. Isso se transforma numa raiz de amargura que contamina e adoece as pessoas. Portanto, o melhor que temos a fazer é deixar e abandonar o furor. Como é possível tratar a ira? Evite situações de conflito para não alimentar a raiva no seu coração. Precisamos aprender como Jesus, que é manso e humilde de coração, e receber o fruto do Espírito, que é a mansidão e o domínio próprio. Você tem guardado raiva em seu coração? Abandone essa raiva e deixe Jesus te acalmar. A terceira brecha que deixamos para o inimigo é a língua. O uso da língua é uma grande brecha que podemos deixar o inimigo entrar. O apóstolo Tiago diz: "A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero." E que não adianta ser cristão se não guardar a língua, porque se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes está enganando seu próprio coração e sua religião é vã. Devemos proferir apenas palavras de edificação, de maneira, conforme diz em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Tome cuidado em participar de fofocas, discutir e falar quando está nervoso, para não machucar algumas pessoas. Não podemos engolir novamente nossas palavras, então é melhor pensar antes de falar. E ainda, conforme diz Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Jesus disse que somos contaminados por aquilo que falamos. Por isso, precisamos pedir a Deus, como o salmista fez no Salmo 141:3. "Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios." Você tem dificuldades de segurar a língua? Peça a Deus para lhe ajudar a controlar as suas palavras. A quarta brecha que deixamos para o inimigo é entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus se entristece quando pecamos, desprezando sua obra em nossas vidas.
Como entristecemos o Espírito Santo? De várias formas. Podemos desobedecer a voz do Espírito Santo que fala aos nossos corações com amor. Ou não nos arrependemos dos pecados que o Espírito nos deu como consciência. Quando não oramos e também não buscamos a palavra de Deus. Exemplos bíblicos de pessoas que entristeceram o Espírito Santo foram Sansão, que quebrou o seu pacto com Deus ao brincar com o pecado, ou Ananias e Zafira, que acharam que poderiam enganar a todos, inclusive ao Espírito de Deus. Como agradamos o Espírito Santo? O Espírito Santo se alegra com a nossa fé, Hebreus 11:6, ou quando vidas se convertem, Lucas 15:10, ou com a santificação, Hebreus 12:14, ou com a doação generosa, 2 Coríntios 2:9. Você tem entristecido o Espírito de Deus? Busque fazer a vontade do Senhor e estará alegrando o Espírito Santo. A quinta brecha que deixamos para o inimigo é a maldade. Tudo começa por nossos pensamentos. Maus pensamentos proporcionam maus sentimentos, que consequentemente resultarão em más ações. Precisamos cuidar para que nosso coração não se torne maldoso e desconfiado como consequência de pensamentos ruins. O inimigo luta para colocar maldades em nossos corações, através da nossa forma de pensar. Por muitas vezes ele usa outras pessoas para plantar uma sementinha do mal em nossas mentes, tentando abrir os nossos olhos, entre aspas, com relação a algum fato ou com relação a outra pessoa. Lembra-se da serpente que tentou abrir os olhos de Adão e Eva? Na palavra de Deus diz que o Senhor se aborrece conforme Provérbio 6, 16 a 19. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e ele abomina o que semeia contendas entre os irmãos. Existe alguma maldade em seu coração? Jesus pode lhe proporcionar um novo coração e uma nova forma de pensar. A sexta brecha que deixamos para Satanás entrar em nossas vidas é a falta de perdão. A última brecha que abre lugar para Satanás em nossas vidas é a falta de perdão. Muitos cristãos não falam mentira, são mansos, não falam coisas ruins, agradam o Espírito Santo, servindo a Deus e fogem da maldade. Mas se alguém lhes machucar, não consegue liberar o perdão. Jesus colocou o dever de perdoar ao próximo como condição para receber a perdão dos nossos pecados, conforme Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão deve ser um exercício constante na vida de um cristão. Jesus também ensinou que devemos perdoar quantas vezes for preciso. A igreja também é um lugar para praticar o perdão. E todos os dias os irmãos devem conviver, conforme Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Não permita que Satanás entre em sua vida pela falta de perdão. Quando você não perdoa alguém, é como se estivesse algemada a ela. Mas ao liberar o perdão, ambos são livres. O inimigo sorri toda vez que consegue usar um cristão para ofender outro e dá gargalhadas quando um cristão não perdoa seu irmão. Porque assim tem liberdade de entrar na vida e achar lugar para te roubar as bênçãos da comunhão. Existe alguém que você precise liberar perdão? Perdoe quem te ofendeu e não deixe brecha para Satanás em sua vida. Essas práticas são brechas
que Satanás procura para entrar na vida de um cristão. Precisamos vigiar para não dar lugar ao inimigo. Quando Jesus esteve no deserto, o diabo apareceu. Ele queria que Jesus aceitasse suas propostas mentirosas, que ficasse nervoso para dar lugar à ira, que Jesus falasse alguma palavra rude. Ainda tentou distrair Jesus para que entristecesse o Espírito de Deus, deixando de orar, e quis plantar malícia no coração de Jesus, prometendo coisas mundanas. Mas o Senhor resistiu ao diabo e disse-lhe: retira-te, Satanás. Existe alguma brecha em sua vida? Tape todas as brechas e não deixe lugar para Satanás em seu viver. Ore comigo assim: Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és Filho de Deus e o único caminho para o divino, que morreste na cruz por meus pecados e por mim foste ressuscitado dos mortos. Com fundamento no que fizeste por mim, eu creio que, com as reivindicações de Satanás contra mim, estão canceladas agora em Tua cruz. E assim, Senhor Jesus, eu me submeto a Ti e me comprometo a servir-Te e obedecer-Te. E nesta base eu tomo posição contra qualquer força maligna das trevas que de alguma forma tenha vindo à minha vida. Que por meus próprios atos, que por atos da minha família, ou de meus antepassados, ou de alguma coisa mais de que eu não possa estar a par, onde quer que haja sombra na minha vida, quaisquer forças malignas, eu renuncio a elas agora. Recuso-me a submeter-me a elas por mais tempo. E, no nome poderoso de Jesus, o Filho de Deus, tomo autoridade sobre todas as forças do mal que me atormentam. Desligo-me delas e liberto-me totalmente do seu poder. Eu invoco o Espírito Santo de Deus a invadir o meu ser e fazer a minha libertação e desligamento do mal, inteira e realmente, como somente o Espírito de Deus pode fazer. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Caso queira conhecer um pouco da minha história, do meu deserto e das inúmeras riquezas que venho colhendo nesta travessia, clique no link na descrição desse vídeo e assista meu testemunho. Tenho certeza que irá te ajudar em muito. Curta nossa página no Facebook, @O Mundo Precisa Mais de Deus. E inscreva-se em nosso canal do YouTube, Deus no Controle. Deus te abençoe.